Olá pessoal, Deus abençoe a vida de cada um dos senhores. Hoje eu quero falar com vocês do episódio da crucificação de Jesus. Quero falar sobre o ladrão que reconheceu que era um pecador, que reconheceu a sua situação. Sabia que estava ali porque os seus feitos o levaram àquilo. Ele reconheceu isso, mas ele se arrependeu. Reconheceu o reinado de Jesus e disse: lembra de mim. Então eu quero falar subordinado a esse tema. Ele tinha horas restantes. O ladrão na cruz e o milagre da graça no último momento. E o texto básico é Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 43. Gostaria de ler com vocês. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cena da cruz é o ponto mais dramático da história humana, meus irmãos. Ali se encontram três realidades eternas: a justiça de Deus, o pecado humano, a graça redentora. Dois homens estavam morrendo ao lado de Jesus, ambos culpados, ambos condenados, ambos com o corpo rasgado pela dor da crucificação. Mas havia uma diferença invisível entre eles. Um morreu endurecido, o outro morreu arrependido. O primeiro viu apenas um homem fracassado. O segundo viu um rei escondido na fraqueza da cruz. O texto grego usa a palavra paradeisos, paraíso, jardim de Deus, lugar da comunhão eterna. Isso significa que, enquanto o mundo via um criminoso morrendo, o céu via um pecador sendo resgatado. Ele tinha horas restantes, meus irmãos, mas isso foi suficiente para a graça de Deus. A primeira lição: a porta da misericórdia se chama confissão. Lucas capítulo 23, o versículo 41. Nós estamos recebendo o castigo justo pelos nossos atos. O ladrão não tenta negociar com Deus. Ele não diz: eu não sou tão ruim. A sociedade me fez assim. Outros fizeram pior. Ele diz algo raro: nós merecemos. No grego, a ideia é de justiça proporcional. Ele reconhece que está recebendo o que corresponde aos seus atos. Esse é o primeiro passo da salvação, meus irmãos. Enquanto o homem se defende, ele permanece fechado à graça. Mas quando ele confessa, a misericórdia encontra uma porta aberta. A teologia chama isso de metanoia, mudança de mente. Arrependimento, meus queridos, não é emoção. É reconhecer a verdade diante de Deus. A segunda lição: a fé verdadeira vê o Rei na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe algo extraordinário, meus amados. Jesus estava ensanguentado, humilhado, pregado, morrendo. Nada naquela cena parecia realeza. Mesmo assim, o ladrão diz: teu reino. Enquanto os líderes religiosos viam um blasfemo, o ladrão viu um rei. Isso é fé, meus amados. A palavra fé no Novo Testamento é pistis. Significa
confiança baseada em reconhecimento espiritual. Ele viu o que muitos não viram. A cruz não era derrota, era entronização. A terceira lição: a salvação é pela graça, não pelas obras. O ladrão não podia ser batizado, devolver o que roubou, reparar seus crimes, frequentar o templo, viver uma nova vida moral. Ele tinha zero mérito religioso. Mesmo assim, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso confirma a doutrina que depois o apóstolo Paulo explicaria em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. Meus amados, a cruz prova uma verdade eterna. A salvação não é recompensa por desempenho, é presente da graça. Se dependesse de obras, meus amados, aquele ladrão estaria perdido. Mas dependia de Cristo. A quarta lição: a graça de Deus é mais rápida que o relógio. Jesus disse uma palavra poderosa: semeron, hoje. Não depois de purificação, depois de penitência, depois de provar fidelidade. Jesus disse hoje. Isso revela algo profundo, meus amados. Quando a fé verdadeira encontra Cristo, a reconciliação é imediata. A graça não funciona no tempo humano. Jesus não disse para aquele ladrão: primeiro você vai passar pelo purgatório. Não, Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Ela atravessa o abismo em um instante. Essa é a graça de Deus. Um criminoso condenado passou, em poucas horas, de sentenciado, perdoado, cidadão do céu. A quinta lição, meus queridos: proximidade de Jesus não garante salvação. Havia dois homens ao lado de Jesus. Mesma cruz, mesma distância, mesma oportunidade, mas respostas diferentes. Um disse: salva-te a ti mesmo. O outro disse: lembra-te de mim. Um exigiu prova, o outro ofereceu fé. Isso revela algo solene, meus amados. Estar perto de Jesus não salva ninguém. Muitos ouviram Jesus e não creram. Muitos viram milagres e rejeitaram. A salvação acontece quando o coração se rende, meus amados. Não é proximidade física, é entrega espiritual, meus irmãos. E eu concluo dizendo que a teologia das duas cruzes é o que eu quero concluir com essa palavra. A cruz de Cristo estava entre duas outras cruzes. Isso não foi acidente. É um retrato da humanidade. Há dois tipos de pessoas. Primeira, as que endurecem o coração. Segunda, as que se rendem à graça. Ambos os ladrões estavam quebrados, mas apenas um foi redimido. A diferença foi arrependimento, fé, confiança em Cristo. O ladrão não teve tempo de construir uma vida nova, meus amados, mas teve tempo de fazer a decisão mais importante da eternidade. Ele tinha horas restantes. Você ainda tem fôlego nos pulmões. A pergunta que ecoa da cruz continua a mesma. Você será como o ladrão que zombou ou como o ladrão que confiou? Se houver um sussurro sincero no coração dizendo:
Jesus, lembra-te de mim. A mesma voz que ecoou no Calvário ainda responde: hoje estarás comigo, porque a graça de Cristo transforma os últimos momentos em começos eternos. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador hoje. Deus abençoe. Não procrastine. Não sejamos como o farol do tempo do Êxodo, que é um exemplo típico do homem que põe a sua confiança no dia de amanhã. Moisés se aproximou de Faraó e perguntou: quando queres que eu ore? Pedindo para Deus debelar com a praga das rãs. E ele tacitamente respondeu: amanhã. Não deixe para amanhã essa decisão de receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Faça isso hoje, agora. Deus abençoe.